E não passou pelo nosso crivo racional. Todos nós temos. Agora, o racismo é algo mais profundo, perverso, sofisticado, enraizado. Quando a gente está falando de alguém que é impedido, é obstaculizado, em termos de contrair matrimônio, de convivência familiar, estabelecer relações afetivo-amorosas, a gente está falando de algo muito sofisticado. Né? Então, quando eu estou falando aqui de racismo estrutural, eu estou falando de algo que opera no nosso âmbito social de uma maneira extremamente eficiente, sutil, né? Para falar do nosso tipo penal, é sutil, isso vai ter repercussões quanto ao elemento subjetivo, quanto à tipificação da conduta, né? E daí a nossa dificuldade. Por quê? Porque nós temos uma grande tensão, um paradoxo colocado. No primeiro momento a gente fala de um racismo que é estrutural, mas do ponto de vista da conduta típica, a gente está falando de uma expressão desse racismo estrutural no âmbito individual, que pode atingir uma pessoa ou um grupo de pessoas. Então, todas as vezes que a gente discute, questiona o papel do direito penal em relação à contribuição que ele pode dar na luta antirracista, a gente está pisando em ovos. Então, nessas discussões eu quero colocar do ponto de vista, inclusive, dogmático, quando a gente colocar o tipo penal aqui de frente. A reconfiguração do racismo estrutural durante a abolição passa, além do seu caráter institucional, também pelas relações interpessoais. Na afetividade, a sujeição, muitas vezes de forma velada, penetrava de maneira aguda. Olha, há obras muito interessantes que discutem o contexto anterior do que a gente está falando aqui em termos de conduta típica. Tá? Porque essas discussões sobre solidão da mulher negra, discussões sobre dados estatísticos que o IBGE traz, que a mulher negra e o homem negro tem menos possibilidade de contrair matrimônio. Né? Essas discussões, do ponto de vista demográfico, estatístico, elas mostram um contexto anterior a essa conduta que nos interessa do ponto de vista penal. Tá? Passa a próxima. Veja, do ponto de vista histórico, para falar rápido e o tempo não me deixar atrás, né? A gente tem esse quadro muito conhecido, vocês devem conhecer, um quadro do Modestus Brutus, e o Modestus aqui ele chama a atenção para um cenário, né, da cultura brasileira, e isso é muito representativo, né, onde a ideia de um branqueamento, a ideia de uma melhoria, né, nas próximas gerações, era não só algo que pairava no nosso imaginário social, como foi algo oficialmente trabalhado do ponto de vista da política de Estado. Né? Então, a gente tem algo muito sério nesse sentido e que, em grande medida, nos traz ainda efeitos perversos até hoje. Então, o quadro A Redenção de Kant, que é um quadro que remete a uma história bíblica, né? Em que o Noé foi visto por um dos filhos, o Cã, né? E ele se encontrava nu e bêbado. E esse filho dele, ao invés de protegê-lo, né, ele não só riu, fez troça, como chamou os outros irmãos, ridicularizando o próprio pai. E o pai assim o amaldiçoou, dizendo que não só ele, mas toda a geração a partir dele, todas as gerações a partir dele seriam então amaldiçoadas. Então, nesse sentido que a gente tem aqui em termos de redenção,
é a figura de uma senhora negra retinta, né, levantando as mãos para o céu, agradecendo pelo neto que nasceu branco. Então você tem a filha dela, que já é uma pessoa de tez mais clara, né, mais parda, traços mais finos do que a mãe, e ela se encontra com um bebê, aqui não dá para ver, mas de olhos claros, no colo, né? Você tem o pai sentado na soleira da porta, né? Possivelmente um europeu, e esse pai muito satisfeito, né? É o único que se encontra, ele se encontra calçado, a avó não, né? Mostra a disparidade social, é tudo muito simbólico, né? Pictográfico. Né? E aí a gente percebe, em grande medida, essa representação que, do ponto de vista simbólico, ainda tem uma força muito grande. Né?